Yom Kippur é uma celebração judaica que acontece entre o mês de setembro e outubro. E nessa celebração judaica tem a ver com a expiação dos erros, dos pecados e tal. Então, nesse tempo, eles trabalham com algumas proibições. Por exemplo, eles não podem comer, que é o jejum do Yom Kippur. Eles não usam nada que tenha couro, né? Nada de couro, porque remete ao animal que foi morto, sacrificado e assim por diante. Eles não usam cremes nem desodorante, eles não tomam à toa mais do que o necessário um banho. Eu não sou judeu, nem tenho muito a ver com o povo judeu, mas eu ouso, sabe? Eu ouso olhar para esta celebração do Yom Kippur e fazer o meu próprio Yom Kippur, a minha própria celebração. É assumir o mea culpa. Dizer hoje, diante de Deus e diante dos homens, quais são algumas das minhas falhas, porque eu queria que algumas dessas falhas estivessem todas elas sendo representadas. Por quê? Porque hoje eu peço perdão a Deus. Peço perdão de quê? Se hoje é o meu dia da minha confissão, hoje é a minha busca de perdão. Eu peço perdão, pronto. Eu peço perdão pela minha prepotência. Nesse meu Yom Kippur eu peço perdão pela minha prepotência, porque eu condenei um monte de gente que pensava diferente de mim. Quantas vezes eu condenei pessoas que simplesmente pensavam diferente de mim, porque criam um Deus que não era necessariamente o meu Deus, de acordo com a minha Bíblia. E para mim essas pessoas estavam erradas e elas estavam condenadas, porque eu não percebi que essas pessoas criam no Deus de acordo com a religião delas. Elas foram nascidas e criadas num meio de uma religiosidade diferente da minha, e eu achava que só eu tinha razão, e eu condenei pessoas que pensavam diferente de mim. Era a minha arrogância por ser filho de Deus, a minha arrogância em me achar que só eu tinha a fé que era a fé de Deus. Só eu era filho de Deus, e as outras pessoas que, se quisessem ser salvas, essas pessoas que não quisessem ser condenadas, elas tinham que ser como eu, acreditar no meu Deus, na minha cartilha. Perdão, Pai. Perdão pela minha ignorância. Porque quantas vezes eu na minha vontade de orar, sabe, eu orei com fins ou para fins egoístas. Eu orei para mim. Eu orei aquilo que tinha a ver somente comigo. Quantas vezes eu orei também com motivos de vingança? Quantas vezes eu orei pedindo que Deus resolvesse meus problemas, e este problema tinha nome, tinha endereço, tinha identidade. Quando eu dizia, meu Deus vai entrar com providência, porque eu estou orando em favor disso. Quando eu orei dizendo que o meu Deus está cuidando, está vendo isso. Olha, quando Deus pesar o seu dedo, porque eu estou orando nesse sentido. Eu toda a vida dizia, sabe o quê? Que Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. O que estava por trás desse meu termo, dizer que Deus era justiça, era dizer que Deus era meu. Então Ele ia entrar com a sua justiça para condenar o outro. Era a minha ignorância. Mas eu peço perdão por isso. É o meu Yom Kippur de hoje, desse meu tempo, dessa minha vida. Também nesse meu Yom Kippur, eu assumo a minha necessidade de perdão pela minha contabilidade. A minha vida de contabilidade, gente, eu tentei tanto contabilizar quantas almas eu ganhei, quantas pessoas eu consegui, quantas almas eu consegui trazer para o reino de Deus. Perdão por essa contabilidade. O que estava em jogo de fato era o meu poder persuasivo, era o meu carisma. Mas em nome desse proselitismo de querer ganhar o maior número de pessoas, o que estava em jogo mesmo era eu mesmo, sabe? O que eu queria ganhar não era o outro, era na minha satisfação de quantidade, eu estava querendo ganhar, era a mim mesmo. Eu me orgulhava disso. Perdão por isso. Eu sinceramente peço perdão por isso. Eu errei, assumo o meu erro.
Quer ver outra coisa? Eu também peço perdão pelo meu fundamentalismo, pelo meu letrismo. Na minha leitura bíblica, só eu tinha razão. Na minha leitura bíblica, eu olhava e dizia assim, porque está escrito assim. Esse está escrito assim, por trás disso tinha a minha única razão. Eu não via o outro lado, eu não via a capacidade das pessoas enxergarem sobre outro prisma, a partir de outras lentes. Eu não conseguia ver isso. Eu vivia uma miopia e não conseguia enxergar a beleza de Deus, beleza da vida. Perdão por isso, Pai. Nisso eu me furtei de viver. Nisso eu me aventurei a olhar somente a Bíblia sobre um prisma e eu me furtei de enxergar a vida como uma aventura. Sabe de uma coisa? Eu quero hoje assumir o meu mau jeito de ler a Bíblia. Eu quero hoje assumir o meu mau jeito de lidar com as coisas sagradas, de explorar o sagrado. O meu perdão é porque eu sou desajeitado mesmo para olhar para as coisas de Deus, que é tão grande. E eu não consigo entender ou ver a harmonia de Deus em todas as coisas. Eu só consegui olhar para o meu quintal e eu deixei de ver os outros quintais, as outras culturas, as outras capacidades das pessoas enxergar Deus, ainda que chamem Deus com outro nome que não seja necessariamente o Deus de acordo com a minha versão bíblica. Eu assumo o meu mau jeito. E eu peço hoje não somente perdão, mas peço a Deus graça para viver, para continuar a viver, para que nesse espírito de graça, Deus me coloque nesse espírito de Cristo e eu consiga ver beleza, e eu consiga ver que há não somente a necessidade, mas a capacidade de lutar por um mundo melhor. Hoje é a minha celebração de Yom Kippur, e hoje eu peço perdão e peço graça para viver um outro dia, um outro tempo, uma nova era em que Deus é presente no meu dia a dia. Perdão, Pai.